Salmo de número 56, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meus irmãos, muitos têm pregado hoje sobre o poder da fé. Tem um cântico que diz que pela fé não há muralhas que ficarão de pé. Essa é uma parte de um cântico. Essa é a parte de uma música gospel, que demonstra o poder da fé diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. O conceito de fé nos nossos dias, ele se entrelaça com o pensamento positivo, ou não o pensamento positivista, mas aquele pensamento positivo que crê no poder do pensamento para alcançar vitórias nos problemas e batalhas da vida. Eu já citei para vocês aqui essa ideia da fé pela fé, o poder da fé, ou seja, se eu tenho fé, não me acontece problema algum. Se eu tenho fé, Deus vai operar e fazer um milagre na minha vida. Se eu tenho fé, eu vou falar que o coronavírus não me pega e posso andar sem máscara por aí fora, todo lado. Não estou dizendo que você possa fazer isso, porque eu só estou dizendo o que pregam aí, que eu não prego. Então, essa ideia de que a fé pode todas as coisas, ela não é real. Quem pode todas as coisas é aquele que te dá a fé. Esse pode todas as coisas. O contexto em que esse Salmo 56 foi escrito, o que mais se aproxima desse contexto é quando Davi se fingiu de louco para escapar do rei de Gade. Eu não sei se vocês lembram, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15. E como em outros salmos, Davi está angustiado e oprimido por seus inimigos, e faz um lamento ao Senhor. Nós vimos no Salmo 34 que Davi usou do artifício da mentira para fugir daquele rei. Não sei se vocês se lembram, nós falamos sobre isso aqui. E no Salmo 56, nós vamos entender que ele mostra que apesar dessa estratégia que ele usou lá, nós vimos no Salmo 34, Davi, ele confiava no Senhor.
A circunstância do salmo, como nós temos falado aqui, que todo salmo tem uma circunstância, é de uma situação de angústia e opressão diante de um problema que o leva a demonstrar a sua confiança em Deus. Aqui nós encontramos um justo que confia na fé, que nem no pensamento positivo. Ele não confia na sua fé, ele não confia no seu pensamento positivo. Ele está diante de um problema muito sério, mas é um justo que confia em Deus. Então nós vamos ver algumas coisas aqui nesse salmo sobre essa fé moderna e a confiança em Deus que nós encontramos. O versículo 1 e o versículo 2, nós vamos encontrar Davi fazendo um clamor por misericórdia. Ele clama por misericórdia. Como em outros salmos, Davi, ele expõe a sua dificuldade. Ele mostra que precisa da misericórdia de Deus. Ele se sente oprimido em função dessa perseguição. Ele diz no versículo 1, versículo 1, versículo 2: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos que atrevidamente me combatem. Meus irmãos, quando nós lemos esses salmos, você já deve ter percebido que, ou já deve acontecer com você, como acontecia comigo há tempos atrás, que eu li esses salmos e ficava achando, esses salmos são tão repetitivos, isso fica repetindo. Eu li o livro de Salmos, mas que coisa cansativa, repete, e sempre Davi falando que estava correndo de um inimigo, e quando você vai ler o contexto dos Salmos, você vai entender que ele estava vivendo numa guerra. Aqui ele está fugindo de Saul, fugindo do rei de Gate, ele se finge de louco, e mais um salmo referendo ao mesmo assunto, e nós começamos a pensar assim, eu não preciso de nada nisso aqui, porque não é o meu contexto. Eu não estou em guerra com ninguém, o país não está em guerra, eu não estou fugindo de ninguém, então isso não me interessa. Meus irmãos, eu quero que você coloque uma coisa na sua mente, no seu coração. O que a palavra de Deus está fazendo é pegando um homem justo, um homem que temia o Senhor, que confiava no Senhor, que passou um período longo de sua vida enfrentando problemas terríveis. Não foram poucos dias que Davi foi perseguido por Saul. Ele passou por diversos momentos de perder a própria vida. Então você preste bem atenção numa coisa. O que a palavra de Deus está fazendo é colocando para nós um problema extremo. Qual o problema extremo? A guerra, ser perseguido. Um justo, um servo do Senhor, vivendo uma situação terrível. Dentro dessa situação terrível, o que este homem justo fez? Se você entende que cada salmo, às vezes repete a circunstância, mas quer te mostrar alguma coisa, você vai pegar o princípio e aplicar no seu problema, seja ele grande ou pequeno. Do tamanho de Davi, eu sei que não é, porque você não está fugindo de guerra, nem de alguém que quer te matar. Então, seu problema pode ser grande, mas não tão quanto o dele. E aqui nós encontramos a primeira questão que nós precisamos de entender, é que em qualquer circunstância de dificuldade que nós possamos enfrentar, seja ela algo pequeno ou grande, e esse pequeno ou grande depende dos olhos de cada um, porque aquilo que é pequeno para mim pode ser grande para você, o que é grande para você pode ser pequeno para mim, e eu vice-versa. Nós podemos variar na interpretação, mas uma coisa é certa, qualquer que seja a sua dificuldade, o que o Salmo está nos ensinando é que o primeiro passo que você tem que fazer é clamar por misericórdia. Você tem que clamar por misericórdia a Deus. Aqui a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter clareza quanto aos nossos sentimentos.
Ele diz isso aqui. Ele que o homem pelejava contra ele, eles espreitam continuamente, querendo ferir-me, são muitos que atrevidamente me combatem. E ele busca por misericórdia, crendo que o Senhor pode dar a ele, agir com misericórdia na vida dele. Nós conhecemos muito o texto bíblico que diz, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu não sei que hora, né? Se a Bíblia falasse com a gente que hora que era bom, porque a gente levantava antes da hora da misericórdia e orava, né? Quem sabe funcionava melhor, né? Ou seja, você pode levantar antes da manhã para orar de madrugada, porque isso pode até te fazer bem. Mas uma coisa é certa, ele busca a Deus, ele clama por misericórdia. O segundo ensinamento que o Salmo nos mostra está no versículo 3 e 4. Se você ler aí o versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: em me vindo o temor, ele está demonstrando o que acontece com ele. Hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Meus irmãos, Davi não confiava na sua fé. Davi não confiava na sua fé. Haja vista o seu temor e com certeza momentos de dúvidas. Eu não duvido nada de que Davi teve momentos de dúvida com relação à sua vida com Deus, a sua vida de servo de Deus. Ele usa a palavra confiança 2 vezes nesse texto. Em 2 versículos, ele usa essa palavra. Hei de confiar em ti, e ele vai dizer, minha confiança é o Senhor. Então, o que esse texto está nos dizendo é que o objeto da fé de Davi não era a sua fé. O objeto da fé de Davi é o Deus do pacto. Então Davi, ele não tinha fé que Deus iria agir na vida dele por causa da fé dele. Ele tinha fé que Deus agiria na vida dele por ser um Deus que cumpre com o pacto, um Deus que cumpre com a sua aliança, um Deus misericordioso, um Deus bom. Era isso que ele acreditava. É muito diferente do que tem sido pregado hoje, a confiança na minha fé. E creio que muitos de nós aqui dentro talvez precise de repensar isso. Às vezes nós ficamos, Senhor, eu tenho fé, e Deus vai dar. Eu contei a história, há poucos dias, eu comprando ali na rua ali uma verdura, e alguém dizendo, não, agora vai resolver o meu problema, porque foi revelado, e eu tenho fé que vai resolver. Irmãos, tem muitos homens de fé que foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, e quem diz isso foi o autor de Hebreus no capítulo 11 do seu livro, da sua carta. A fé não significa que você não possa passar por tribulações. Nós encontramos homens de fé que morreram doentes, caso de Eliseu. Nós encontramos homens de fé que sofreram muito. Então, nós precisamos de entender uma coisa: a nossa fé, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um alvo, ela tem que estar direcionada para o Senhor. E esta fé, quando ela é direcionada para o Senhor, ela é uma fé num objeto, ou seja, o Deus criador dos céus e da terra. Quando a sua fé é direcionada a Ele, você descansa. Quando você tem fé na sua fé, você fica vivendo uma luta constante e ainda vai pedir a Deus para aumentar a sua fé. Porque a sua fé não consegue mover o Deus Altíssimo, então você tem que aumentar a fé para que você mova o Deus Altíssimo. Meus irmãos, isso é uma heresia.
Isso é uma heresia. Deus não é movido pela nossa fé. Deus é soberano e Ele responde às nossas orações. Precisamos sim de ter fé nele, mas Ele responde às nossas orações conforme Ele assim deseja. Paulo fez uma oração, um homem de fé. Alguém vem me dizer que Paulo não tinha fé? Orou 3 vezes, pedindo a Deus que passasse dele um espinho na carne. Deus simplesmente disse: não, não vou passar. A minha graça te basta. Fim de papo. Você vai ficar com esse espinho na carne aí até morrer. Ou seja, essa história de que Deus se move pela nossa fé, isso não é verdade. A Bíblia diz sim que Deus responde às nossas orações de fé, mas a Bíblia não diz como que Ele responde. Ele diz que Ele responde. Ele responde. E a resposta de Deus pode ser sim, não, espere. Então, esses dois versículos desse salmo nos mostra que o objeto da nossa confiança tem que ser o Deus Criador dos céus e da terra. O versículo 5 e o versículo 5, 6 e 7, vamos ler todo mundo junto? Versículos 5, 6 e 7, vamos lá. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. O terceiro ensinamento que esse salmo nos ensina, é que nós devemos expor ao Senhor o nosso temor. Cuidado com aquela ideia de que Deus é soberano, Deus é onisciente e Ele sabe de tudo que eu estou passando. Deus é o poderoso, Deus é onisciente, sabe de tudo que você está passando. Mas se você quer demonstrar a sua confiança no seu Deus, você precisa de dizer a Ele o que você está passando. A oração, ela não tem a intenção de contar para Deus aquilo que Deus não sabe. Não é essa a intenção da oração. Você contar para Deus aquilo que Deus não sabe. A intenção da oração é mostrar para Deus que você precisa dele. Vocês lembram, eu citei aqui semana passada, do texto de Lucas, capítulo 18, quando Jesus conta a parábola daquela viúva pobre que ia num juiz iníquo, e o texto começa no versículo 1. Contou o Senhor essa parábola para que não nos esmorecêssemos, mas para que nos realmente perseverássemos na oração. Esse é o objetivo da parábola. Ou seja, o que o Senhor quer é que nós oremos a Ele e contemos a Ele, que nós possamos expor a Ele o nosso temor. Nós estamos vivendo aí essa pandemia e vamos encontrar pessoas que estão passando por dificuldade, medo e aí por diversas coisas e às vezes não conta para Deus. Nós já sabemos que Davi passava por uma perseguição por parte de Saul. O risco que corremos é de pensar que não é a nossa situação e aí nós não contamos. Davi contou porque ele estava desesperado, por isso que ele contou. Eu tenho um problema, mas não estou desesperado. O grande problema é que nos nossos problemas nós queremos resolvê-lo por nós mesmos, com as nossas próprias forças, e não contamos para o Senhor. Irmãos, às vezes eu fico pensando, uma pessoa pode ter uma pequena dor de cabeça, vai ali na farmácia, compra um remédio, sei lá, qualquer remédio desse aí para dor, um analgésico qualquer, toma o remédio e não fala nada com Deus. E eu acho que antes de você talvez ir no médico,
ou na farmácia. Eu creio que você pode ir na farmácia, você pode ir no médico, mas eu não estou dizendo que você não deva ir, mas eu estou dizendo que antes você deve contar para Deus. Ah, mas é uma simples dor de cabeça, pastor. E se essa dor de cabeça, você tomou um remédio A, B, C, D, depois tomou o A, o B, o C e o D, tudo junto, e ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ah, mas é uma simples dor de cabeça, mas ela pode piorar. Ela pode piorar. Ou seja, nada na nossa vida possa não piorar, pode piorar. Então nós devemos, das coisas mais simples às mais complexas, falar com o Senhor, levar até o Senhor. Davi, ele sofre com as distorções das palavras. Note que eles distorciam as palavras deles, eles pensavam mal contra ele. Como é que ele sabia disso? Com certeza alguém contava: ó, esse pessoal está pensando isso, esse pessoal está falando assim. Ele conta para Deus isso. Ah, mas isso é muito simples, alguém distorcer as minhas palavras. Meus irmãos, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus para ser rei, fala isso com Deus, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos que falar com Deus das menores às maiores coisas que acontecem na nossa vida. Não se iluda. Algo que você pensa ser simples, pode ser algo sério. E note uma coisa aqui, que os inimigos de Davi estavam praticando uma tática de guerrilha mental. Olha o que ele diz: eles já ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Eles distorcem os meus pensamentos, eles pensam mal contra mim, eles distorcem as minhas palavras. Na verdade, ele está mostrando aqui que havia uma guerrilha mental, e isso nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje isso através da mídia, nós vivemos hoje através de até mesmo de conflito com relação à própria palavra de Deus. Às vezes você tem que chegar diante do Senhor: Senhor, esclarece a minha mente com relação à tua palavra, esclarece o que eu preciso de entender, o que eu preciso de aprender, o que eu preciso de aplicar na vida. É aquela palavra que às vezes eu digo que nós precisamos até de pedir a Deus que revele para nós os nossos pecados. Que muitas vezes aqui no culto a gente fala assim: agora você senta, pensa e confessa seu pecado. E às vezes, como já passou pela minha vida e deve passar também na vida de vocês, você fica assim: o que eu pequei essa semana? Ou seja, se o Espírito falou com você, você não ouviu, você não prestou atenção na sua vida. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos de falar isso com Deus, porque isso é também um problema na nossa vida. Em quarto lugar, com relação a essa confiança em Deus, os versículos de 8 a 11, diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Aqui, meus irmãos, Davi mostra a certeza da salvação de Deus na vida dele. Certeza da salvação. Aqui Davi aprofunda o que ele já havia dito no versículo 3 e 4, quando ele mostra que a fé dele está focada em Deus. Ele demonstra a sua confiança na presença ativa de Deus na vida dele, na sua luta. Note que esse texto, esses versículos, são uma posição contrária ao deísmo moderno que nós comentamos aqui. Aquela ideia de que Deus não é imanente, que Deus é transcendente, que Deus criou todas as coisas, foi embora e deixou nós aqui para a gente resolver os nossos problemas, e nós temos que resolvê-lo conforme a nossa capacidade. Isso é a ideia do deísta. E Davi está combatendo exatamente isso, quando ele diz que o Senhor contou os meus passos quando eu sofri perseguição. Enquanto eu estava fugindo do meu inimigo, o Senhor contou quantos passos eu dei.
É o que ele está dizendo aqui. Eu não sei quantos passos eu dei, mas o Senhor contou eles. O Senhor recolheu as minhas lágrimas. Davi não tem vergonha de dizer que ele chorou. E ele vai dizer mais: o Senhor recolheu as minhas lágrimas no odre do Senhor. Odre é aquela peça, aquela vasilha feita de couro, em que eles colocavam o vinho para envelhecer. Carregavam vinho, carregavam às vezes água, então um tipo de um cantil. E ele diz que Deus colocou no odre dele as lágrimas dele. E ainda diz mais: elas estão escritas no teu livro. Aí, meus irmãos, a gente lembra de Malaquias capítulo 3, versículo 16, onde Malaquias vai dizer que há um memorial diante de Deus dos seus justos. Os justos estão no memorial diante de Deus. Malaquias diz isso no capítulo 3, versículo 16. Aí, meus irmãos, nós lemos lá na liturgia sobre o capítulo de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, onde lá está escrito que no livro estão escrito o nome daqueles que vão estar morando com o Senhor, que vão para o céu. E o interessante é que o último versículo que nós lemos diz assim: aqueles que não têm o livro escrito serão enviados para o lago de fogo, para o inferno. Os que não têm o nome escrito no livro. E aqui Davi, ele está mostrando que o Deus que ele serve é um Deus que pode dar a ele salvação. É um Deus que não somente pode bater em retirada os inimigos dele, mas é um Deus que ele louva por causa da palavra desse Deus que garante a sua salvação. Ele diz aí: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Ele insiste: eu louvo ao Senhor na sua palavra, porque esse Deus cumpre a sua palavra. É um Deus fiel, é um Deus que cumpre a sua palavra. E o louvor a Deus cuja palavra é louvada, porque é a palavra de Deus. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos talvez envolvidos naquela ideia de tratar a palavra de Deus como algo, como qualquer coisa. Haja vista que você vê pastores pregando: se Deus não fizer, eu rasgo essa palavra. Meus irmãos, nós temos nas mãos a palavra de Deus. Palavra de Deus, que está aqui. Quando você lê um salmo desse, você pode ter ouvido a minha voz, mas é a palavra de Deus, a palavra falada por Deus. E ele insiste nesse versículo 10, quando ele diz: eu louvo, cuja palavra em Deus, cuja palavra eu louvo, porque a confiança dele e a certeza de salvação que ele tinha. E note uma coisa, que a certeza de salvação que ele tinha não era somente no livramento que Deus poderia trazer a ele com relação à perseguição de Saul, mas ele está falando aqui de salvação eterna. É interessante quando você lê o Salmo 23, que começa: o Senhor meu pastor, e termina como? Como termina o Salmo 23? Eles vão ter que lembrar o salmo todo? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o próprio Davi, ele diz que o Senhor é pastor dele, que ele poderia passar por tudo naquilo que ele escreveu no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu vou estar com o Senhor a eternidade. Então, nesse quarto ensinamento que ele nos dá neste salmo, é de que nós temos que ter certeza da nossa salvação que Deus pode nos dar. E Deus nos dá essa salvação, meus irmãos, pela palavra dele, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Jesus que morreu e deu a vida por causa de mim e de você, que pecamos, que nascemos no pecado, como Davi diz lá no Salmo de confissão, quando ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece
Ele enxerga, nós vimos em outros salmos que ele enxerga Jesus que morreu na cruz por nós, Jesus que deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, Jesus que nos amou no estado em que nós estávamos de pecado e nos lava, redime e nos salva. E a salvação não está porque eu faço isso, eu faço aquilo, a salvação está porque Deus disse. Deus disse. Eu gosto muito de ler o livro de João. Eu tive a experiência de ler o livro de João 20 vezes. E a 21ª, depois de 20, começando o capítulo 1, eu tive a experiência de ler João, do último capítulo para o primeiro. Pegava aqueles parágrafos, lia e fui lendo de trás para frente. Porque o livro de João é tão maravilhoso, porque o livro de João diz claramente que Deus nos salva, que Jesus nos salva. Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. E ele vai encerrar o salmo fazendo um voto de ações de graça, quando ele vai dizer: os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na luz da vida. Eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Se você for perguntar onde está, aonde a palavra de Deus te lembra o que é a luz da vida, você vai lembrar de quem? Quem disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. A palavra de Deus, que é a luz da vida, que te direciona a Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela te direciona a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pois da morte me livraste a alma. É uma decisão de dar graças a Deus, apesar das aflições, andar na presença de Deus, que é a luz da sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, entender uma coisa. A fé moderna, ela diz que a fé é aquilo que você tem e que te leva a confiar em Deus. Que a fé é sua. A fé que você tem é um dom de Deus na sua vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2. Ela é dom de Deus na sua vida. E esta fé, ela tem um foco, ela tem um alvo, ela tem um objeto pelo qual você tem que direcionar ela. A sua confiança está em Deus. Não importa o que aconteça na sua vida. Não importa se você vai se sucumbir numa pandemia dessa, ou você vai viver até os 100 anos, não importa. É o seu Deus que te sustenta e que te mantém. Esta é a confiança em Deus. E o que você tem que fazer com isso? Passar para Ele, contar para Ele nas suas orações todas as suas necessidades. Você precisa expor e abrir seu coração para Ele. Em dias difíceis, você precisa fazer uma análise dessa fé. Você precisa analisar isso. Nós temos que ter certeza de onde a nossa confiança está colocada. E o nosso desafio hoje é descobrir isso. É descobrir isso. E focar realmente a nossa confiança em Deus e fazer aquilo que o Salmo diz: descansa e confia no Senhor, porque Ele é aquele que pode redimir a nossa alma. E Davi pergunta por 2 vezes: que pode fazer comigo um mortal? O que um mortal pode fazer comigo? A única coisa que ele pode fazer comigo talvez é me matar, mas ele nunca vai me tirar das mãos do meu Deus, nunca. Louvado seja o nome do Senhor.